Olá, casais, eu sou a Eliane do Aldo. Eu sou o Aldo da Eliane. E nós estamos aqui para dar as boas-vindas a vocês ao canal Casais à Mesa. Muito bem, nós estamos aqui na terceira série que nós estamos falando sobre os fundamentos do casamento. Se você não acompanhou, você pode assistir os outros episódios, as duas primeiras séries que já estão no canal, onde nós estamos falando sobre os fundamentos da aliança. O primeiro nós falamos sobre a importância da aliança, os fundamentos dela. No segundo nós falamos sobre a importância do casal ser uma só carne. E agora nós vamos falar nesse terceiro episódio um assunto que é tão importante para todos nós, casais, sobre os papéis dentro do casamento. Nós vamos entender dentro da fundamentação e nós esperamos que você possa nos seguir nessa nova série, através desses episódios que nós temos certeza que vão ajudar muito o seu casamento. Nós temos certeza que vai ajudar muito vocês no dia a dia em relação à compreensão e principalmente estabelecer esses papéis dentro do casamento, tá bom? Como introdução para esse novo episódio, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a importância dos papéis para o casamento? Para isso, nós vamos começar usando o texto de Mateus 7, do 16 ao 17, que diz assim: pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas, espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Antes de nós falarmos propriamente sobre os papéis, é preciso entender uma verdade dentro da Bíblia. Que Deus não criou as funções para o homem apenas como funções. Ele não criou as funções para as mulheres apenas como funções. Ele criou dentro disso uma ordem. Eu queria expressar que existia uma ordem para o casamento sustente a vida, né? Desde o princípio, no livro de Gênesis, o livro da criação, onde ele conta, onde tudo foi criado, onde tudo foi direcionado por Deus, Deus criou uma ordem. Ali havia uma ordem, um propósito em tudo aquilo que foi criado, não é, Eliane? Isso mesmo, na criação nada é aleatório, nada é confuso, nada é feito por acaso, né? Como nós estamos falando. Na criação, cada elemento existe dentro da sua natureza, ou seja, cada um tem a sua função, né? A terra não tenta ocupar o lugar do mar, a noite não tenta ser o dia. Quando falamos da fotossíntese, nós falamos de plantas. Quando nós falamos de instinto animal, nós estamos falando do animal. Porque quando algo foge ou sai fora da sua natureza, a vida deixa de fluir como deveria. Ou seja, o princípio não se aplica. Tudo se torna o contrário daquilo que o Senhor preparou para ser. E esse mesmo princípio nós temos que entender que é sobre o casamento, né? Então, quando nós lemos em Gênesis que parece óbvio que aquilo que Deus falou sobre as plantas, os animais, os mares e a terra, aquilo não é óbvio. Deus estava trazendo para nós o entendimento que tudo foi criado com um propósito. Então, quando nós olhamos para papéis de homem e mulher, e principalmente no dia de hoje, nós olhamos que isso muitas vezes tem sido deturpado, olhando para um lado machista ou para um lado feminista, onde parece que um está tentando competir com o outro. Então, nós queremos nessa série construir com vocês esse entendimento sobre uma verdade do Senhor sobre os papéis, que não se trata apenas de funções, mas se trata de uma ordem e de um propósito a ser cumprido diante daquilo que Deus instituiu, que é o casamento, tá? Então, os papéis do homem e da mulher não foram criados para limitar, ele não foi feito para controlar ou para diminuir ninguém. Isso é invenção do homem. Nós temos que entender que isso é algo que muitas vezes talvez você entendeu de maneira pejorativa, ou talvez com algum tipo de tendência masculina ou feminina, e isso nós queremos tirar isso da tua visão do teu casamento. Por que então foram criados? Eles foram estabelecidos por Deus para que uma estrutura pudesse ser formada a partir das habilidades e conhecimentos que Ele deu à natureza quanto ao homem e à mulher. Olha só que exemplo. Isso mesmo, o homem, ele possui, o homem o homem foi dotado. São habilidades distintas, são dotados de coisas distintas. O homem foi dotado de força e virilidade, já a mulher, ela foi dotada de doçura e de amor. Quando esses papéis eles não são compreendidos, o casamento deixa de viver um propósito e passa a viver por esforço. Eu acredito que você, casal que está nos assistindo, em algum momento da tua vida, você não compreendendo de fato o que são esses papéis, parece que você trazia como algo que você precisava se esforçar para cumprir.
parecia que era ter injustiça. Algumas vezes um homem achar que ele estava sendo injustiçado por trabalhar, né? E muitas vezes a mulher, ela se sente injustiçada por cumprir o papel dela como mãe ou de repente como dona de casa, mesmo que ela trabalhe fora. Agora, quando você entende que existe um propósito de Deus para que esses papéis sejam cumpridos, isso deixa de ser esforço. Aliás, isso é prazeroso, onde eu sei que eu estou cumprindo os meus papéis, eu estou cumprindo aquilo que Deus tem me dado como função, e a Eliane fazendo isso também. Isso sempre vai trazer o quê? Uma cumplicidade, uma compreensão, e principalmente nós vamos unir esforços. Olha que legal, né? Eu costumo dizer assim, nós costumamos dizer assim que se eu não estiver em casa, eu sei que a minha esposa, ela vai estar cuidando dos meus filhos da mesma maneira que eu cuidasse. Se ela não está em casa por viagem, por trabalho, a mesma coisa se aplica. Então olha como é que isso é muito maravilhoso, porque Deus criou para que esse propósito da vida dentro do casamento, ela pudesse ser cumprida. Mas quando o casal não entende isso, ele começa a viver a partir de disputa, confusão, existe uma sobrecarga de funções e, por fim, um desalinhamento, né? Existe um entendimento do que eu estou sendo injustiçado, a tal da meritocracia, né? Eu fiz mais que você, mas eu faço mais que você, isso e assim por diante. E quando não são entendidos corretamente, algo muda dentro do casamento. E aqui eu queria alertar você para isso. Escute isso. O casamento, ele deixa de ser apenas duas pessoas tentando dar certo e passa a ser o ambiente em que a aliança é praticada. Olha só, aqui a gente não está junto no nosso casamento já há 24 anos, que nós vamos fazer esse ano, para a honra e glória do Senhor. Ele não diz que simplesmente nós somos pagadores de conta, nós somos mantenedores de uma casa. Não, somos muito mais que isso. Nós temos um ambiente onde o que eu cumpro, o que a Eliane cumpre, significa que a aliança, ela está sendo praticada. Por isso a importância dos papéis não está em quem faz o quê. A importância dos papéis dentro da aliança é como cada um se posiciona dentro daquilo que Deus já estabeleceu. E isso é muito importante, você homem, você mulher, entender que se você está dentro do teu casamento, cumprindo os papéis do dia a dia, e isso tem gerado um esforço para você, algo está errado. Talvez você precisa entender isso dessa maneira que nós estamos explicando. Por isso que é muito importante que você fique conosco nos próximos episódios, não é, Eliane? Exatamente. Porque tudo isso não se trata de tarefas, mas se trata de ordem, se trata de um propósito a ser cumprido no casamento. Casamento não pode ser esforço, casamento tem que ser amor. Casamento não existe o meu lado e o lado da Eliane, não, o lado é o mesmo. Se eu construo, se ela constrói, se eu conquisto, ela conquista, é assim que funciona. Se eu perco, ela perde também. E quando esses papéis eles estão muito bem alinhados, muito bem estabelecidos dentro do casal, o casamento ele flui e contribui para chegar no propósito que o Senhor designou para nós. Por isso, não fique de fora. Nós estamos aqui reiterando o nosso convite para você ficar conosco nessa série. Nós temos certeza que ela vai ser incrível, vai impactar o teu casamento, vai impactar o teu legado, e para isso nós te pedimos algo, não é, Eliane? Isso mesmo, para que isso possa acontecer, para que mais pessoas também possam viver e entender sobre os papéis no casamento, bem como as outras séries que a gente iniciou. Nós gostaríamos de pedir para vocês que curtem, compartilhem, comentem, para que esse canal possa chegar a mais pessoas, a mais famílias. Se inscreva no canal. Esse conteúdo precisa atingir mais pessoas. Esse conteúdo, nós temos a certeza que ela tem a direção do Senhor para que o propósito dele dentro dos lares, dentro dos casamentos, ele possa ser não somente expressado, mas possa acontecer. E para isso, nós contamos com a tua ajuda. Tá bom? Até o próximo episódio dessa série sobre os papéis do casamento. Deus abençoe.